a esse webinar da Sparex Arco, e o nosso tema hoje é boas práticas em distribuição de vapor. Nós temos webinários aqui de maio e, logicamente, nós estamos promovendo outros webinários agora, início de maio. Muito bem. Bem, gente, a questão das boas práticas de distribuição de vapor tem uma série de aspectos e no nosso momento de segurança de hoje nós queríamos abordar aí alguns problemas no que tange a de rede. Então, o primeiro caso aqui, o primeiro case é esse rompimento dessa linha de água quente pressurizada nessa sala de turbinas da usina nuclear de Miyahama, no Japão, em que ficaram gravemente queimados, escaldados vários profissionais. 4 pessoas faleceram. Esse link aqui, para quem se interessar com mais detalhes. E também essa notícia da explosão da tubulação de vapor na tubulação de vapor em Nova York, e é um dos maiores sistemas de calefação do mundo e que rompeu essa tubulação já algumas vezes. Tá? Então, esse rompimento é provocado exatamente por golpe de Arietes, em relação a essas questões que a gente vai abordar aqui no que tange a distribuição de vapor. Os assuntos que nós vamos detalhar são esses aqui. Tá? Nós vamos falar de coletor de vapor, de válvula globo dupla vedação, a parte de condensação, pontos de acúmulo de condensado, golpe de Ariete, parte de drenagens, purgadores, conexão universal, a parte de distribuidor de fluxo universal, válvula de esfera para vapor, válvula de esfera alta ciclagem. Essa parte, o José Nilson Sobrinho deveria estar aqui comigo, apresentado para vocês, mas ele está no emergência e não podemos fazer depois um webinar especificamente também tange a válvulas, exatamente a parte de válvulas de bloqueio. Nós vamos também abordar a parte de plano de manutenção, a parte de inspeção, que a gente já falou na sexta-feira, quando a gente falou da IR13, separadores de umidade e, por último, válvulas redutoras de pressão. É uma manhã de muito trabalho. A parte de coletores, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, por conta de não só do nosso atraso, vocês me perdoam, mas, logicamente, do tempo. Amanhã é feriado, então a gente vai tentar ser objetivo aqui e responder a qualquer pergunta de vocês. Essa parte de coletores é muito importante no que tange a sistema de vapor, exatamente por questão de arraste. Então, o coletor recebe, como está mostrando aqui, nesse croquis que vocês estão vendo aqui, para receber da caldeira ou das caldeiras, e tem as válvulas de bloqueio da saída, que são para as devidas áreas. Então, os coletores inicialmente eram para exatamente essa melhor operação, exatamente evitando válvulas no alto, válvulas no pipe rack, onde a gente vai mencionar que é um grande risco exatamente devido à parada de condensado, golpe de Ariete nessas válvulas. Muitas dessas válvulas também já tiveram sérios problemas de queimadura, porque estoura a gacheta e tem uma série de problemas. Mas, enfim, os coletores hoje são muito usados em função não só dessa questão de abertura para as áreas, evitando que tubulações fiquem aquecidas de forma desnecessária, mas também coletar arraste, né? Coletar arraste exatamente oriundo da caldeira. E o terceiro motivo, que muitas vezes não é abordado, é que toda vez que o sistema para, e tem muitas empresas que param, final de semana, por exemplo, há um contrafluxo e o vapor volta em direção à caldeira, porque na caldeira é a maior condensação muitas vezes, e sem os coletores, nós temos uma grande quantidade de contrafluxo com água parando em válvulas. Por exemplo, a válvula descarga, a válvula da saída de vapor da caldeira, ela é com gacheta, normalmente é uma válvula globo, com gacheta para vapor. E se tiver água, vai estourar a gacheta, vai vazar, e aí vai trazer um problema de corrosão na caldeira, exatamente corrosão na parte externa da caldeira.
né? Então, para válvulas confiáveis, a Spirax Sarco lançou essa válvula que puxa o nosso próximo assunto, válvula Globo de dupla vedação. É uma válvula bastante robusta, classe 600, que pode ter o flange de 150 ou 300 libras. E o importante é dupla vedação. Então, tem um fole do corpo com o castelo. Isso é uma grande novidade. A Spirax lançou isso final de 2018. Ano passado, nós conseguimos resolver uma série de problemas em vários clientes, exatamente porque problemas de vazamento em gachetas, né? Então, ela tem um fólio aqui, ou seja, não é possível o fluido vir para o castelo, e aí, com isso, você evita esses problemas de vazamento de gacheta, queimadura de operador, vazamentos, manutenção repetida, uma série de problemas que são resolvidos com esse tipo de solução. Para saída de caldeiras, para coletores, para válvulas que apresentam muitos problemas de vedação, né? Uma vedação bastante diferenciada, um sistema bastante diferenciado do que tange a operação e segurança, e, obviamente, nós temos comercializado e temos resolvido vários problemas com essas válvulas em sistemas de vapor. Bem, o vapor entra em contato com a tubulação e condensa. Mas o que é condensação? Essa foto aqui é para explicar que todo mundo conhece arroz. Todo mundo, não sei se todo mundo já fez isso, mas é importante fazer. Vá até a cozinha quando você, a esposa, a cozinheira, a filha, a avó, a tia está fazendo arroz. Se você levantar a tampa, o que você vai ter embaixo? Água. Essa água é exatamente do vapor que está entre o arroz, ferveu, bateu na tampa, trocou calor e condensou. Então, esse efeito de condensação é exatamente o que acontece dentro da caldeira, dentro do coletor, dentro das tubulações. Nessa tabela, mostra a condensação em regime para uma determinada pressão, à medida que você aumenta a pressão, à medida que você aumenta o diâmetro da tubulação, a quantidade de água formada aqui a cada 50 metros, né, aumenta. Ah, Marcos, mas, poxa, 10 bares de pressão, uma tubulação de 4 polegadas, somente 40 quilos de vapor a cada 50 metros? É muito pouco, porém, o que acontece? O grande drama do sistema de vapor é que essa água fica represada, empoçada, parada, exatamente em conexões concêntricas, exatamente nos chamados pontos baixos, na hora que a tubulação de vapor sobe, exatamente nos filtros quando a tela está virada para baixo, e nas válvulas de bloqueio, porque tem muitas válvulas de bloqueio de grande tamanho, 6, 8, 10, 12, 14, 20 polegadas em sistema de vapor, com a água parada. Na hora de abrir, golpe, rompe, estoura a gacheta. Então, é um grande problema do sistema de vapor, exatamente os problemas dos golpes. Daí, e por que o golpe acontece? O golpe acontece porque o vapor precisa passar na tubulação a alta velocidade, de 20 a 30 metros por segundo. Eu já fiz a conversão aqui, multiplica por 3,6, é de 72 a 108 km por hora. É um carro numa rodovia. Agora, imagina, a água não pode ultrapassar 2,5 metros por segundo. Aqui ficou faltando aqui o K. 9 km por hora. Então, imagina, se você forma um pistão, como está mostrando aqui, e aí é que está essa cor violeta, demonstra aqui o alagamento com água. Aí é golpe. Aí rompe filtro, rompe válvula, tira a tubulação do suporte, provoca um grande problema. Bom, como fazer drenagens? Como tirar essa água de forma segura, confiável, das tubulações dos sistemas de vapor? Com botas coletoras. Essas botas coletoras, aqui tem uma tabela com as dimensões. É muito importante sair pelo lado. Eu estou, inclusive, recomendando. Perceba que o vapor passa num sentido e sai do lado aqui. Essa aqui é uma bota coletora, ou seja, é um pedaço de tubulação instalada por baixo, exatamente para o vapor não levar essa água. Então, um pote coletor. Aqui tem um dreno, exatamente porque a sujeira ao longo do tempo vai se acumular.
Repare que a saída é pelo lado, não por baixo, porque se for por baixo, o drama é que toda a sujidade vai parar no purgador, né, que é o nosso próximo assunto. Então, os purgadores são dispositivos mecânicos automáticos para retirada dessa água de sistemas de vapor. E aí é o que acontece, que sem isso não se tem confiabilidade com retirada de condensado do sistema de vapor. Precisa das botas coletoras. E, infelizmente, nós temos muitos sistemas e muitas instalações sem botas coletoras, com os purgadores por baixo de botas coletoras, ou a tubulação do purgador, que muitas vezes o purgador é meia polegada. Imagina uma tubulação de 4, 6, 8 polegadas, você tira uma tubulação de meia polegada por baixo. Não consegue, a água não vai entrar nessa meia polegada. Então, essas botas coletoras são muito importantes e são essenciais em sistemas de drenagem de vapor. Temos encontrado muitos problemas, não se dá a devida importância. Nós, aqui no Brasil, esquecemos da drenagem das tubulações de vapor. Os golpes são terríveis. Não tem bota, muitas vezes tem uma discussão e se acha que purgador vai fazer milagre. Purgador nenhum faz milagre. Precisa de bota coletora. Todo mundo pergunta muito. Qual o purgador correto? Gente, tem muitas opções. Purgadores termodinâmicos, balde invertido, boia, tem muitas aplicações. Depende da pressão, depende da aplicação, depende se é vapor saturado, se é vapor espreguiçido. Ou seja, cada empresa tem lá o seu critério com relação a purgadores. Agora, mesmo que utilize os melhores purgadores, como eu mencionei, se mal instalados, a sujidade vai para dentro do purgador, o purgador vai vazar ou vai alagar, e no nosso contexto aqui, no aspecto de segurança, o problema é quando ele trava alagado, dá golpe, estoura, explode, dá realmente problema de segurança crítico. Agora, em tempos de Covid-19, várias tubulações vão parar, aquelas que nunca param. E aí, se não tiver bota coletora, se não tiver purgador, por gentileza, nós solicitamos cuidado, porque elas vão estar cheias de água. E aí é problema sério, golpes de Ariete enormes. Bom, os purgadores foram sendo inspecionados. Essa questão da conexão universal foi algo que veio para o Brasil exatamente na mudança da norma da Petrobras, a N116, exatamente em 1994. Já temos aí mais ou menos uns 25, 26 anos disso. Só que muitas empresas ainda não conhecem. O que é a conexão universal? A conexão universal, como vocês estão vendo aqui, são vários purgadores em que são presos em um conector com 2 pequenos parafusos e esses parafusos, obviamente, permitem que haja uma troca rápida desses purgadores, evitando problemas de soldagem, problemas de lixadeira, problemas de exatamente que dificultam principalmente nas chamadas áreas classificadas, refinaria de petróleo, áreas onde tem possibilidade de vazamento de combustíveis e, logicamente, fluidos inflamáveis. E, nesse caso, essa parte de purgadores com conexão universal ajuda muito. Por quê? Percebam, muitas vezes, na hora que você vai ver, o vazamento custa muito mais caro do que o purgador. E aí é uma tubulação que não pode parar, porque é a principal tubulação da empresa. E como que você faz? Então, por isso, a Petrobras, na época, tinha uma norma com válvula de bloqueio e bypass, que nós sempre abominamos, sempre solicitamos e pedimos para não ter bypass conectando e ligando antes do purgador com depois do purgador, exatamente por ser uma outra fonte de pressurização do retorno de condensado. E aí o que acontece? Imagina cada junta soldada dessa, cada seta dessa, com documentação de soldagem, inspetor de solda, soldador qualificado. Quanto custa? Isso aí é viável a questão de um manifold. Esse manifold tem a questão da possibilidade de substituir tudo isso com um manifold. E aí você tem a questão
das válvulas em vermelho, bloqueio das válvulas em azul, fazendo o dreno. Ou seja, isso aí é uma facilidade. Bem, aqui agora eu tenho a presença do ilustre engenheiro doutor José Nilson Sobrinho, uma das maiores autoridades em válvulas de bloqueio no Brasil, com toda a tranquilidade, e eu vou passar para vocês, eu não sei se ele trouxe o fone de ouvido dele, eu vou passar o fone de ouvido dele, ele vai assumir aqui o posto, tá? Nós estamos com alguns probleminhas técnicos, queríamos pedir desculpa para vocês, e ele, obviamente, vai assumir o posto agora, se apresentar e abordar esse tema em que ele é especialista, a parte de válvulas de esfera. Momento só, por gentileza. Bom dia. Bom dia de novo, porque eu acho que... Não está, não? Tá bom. Não, na verdade, o Marco falou comigo, e aí fiquei muito feliz com esse espaço aqui, porque eu acho que chegou o momento da gente ser um pouco mais agressivo nessa estratégia. A gente tem tudo na mão aqui para poder fazer isso, e acho que a gente está demorando para tomar uma ação muito mais forte. Por exemplo, eu tenho R$75 mil em slow moving de válvula M10, e a ideia é que a gente seja um pouquinho, a partir dessa conversa daqui para frente, vou conversar com cada um de vocês para que a gente seja um pouco mais agressivo nessa oportunidade. Então, para vocês verificarem a diferença que até o Marcos montou esse quadro muito bem aqui para mim apresentar, mas vocês já estão me ouvindo falar um tempão, eu vou ser bastante breve. É o seguinte, passando aqui, vamos falar de dois casos. Nós temos o seguinte, na maioria das casos, na aplicação de válvula de esfera, nós temos parte aqui, na válvula comum de mercado, ela tem sempre uma dilatação da válvula, ela não uniforme. E por que isso acontece? Isso acontece porque muitas vezes a gente associa isso à vedação. Então, o mercado, às vezes a gente discute muito, fala o seguinte, se eu tiver o Teflon reforçado, isso é o que resolve. Eu dou um nome a isso e isso é o que resolve. Só que, na verdade, ali é material. Então, por exemplo, se eu pegar o Teflon virgem, vai resistir até 183 graus ou 180 graus. Isso é questão de material, não tem nada a ver com se ela vai dilatar ou não, se tiver, porque vai ficar muito tempo ali naquele material. Ele tem resistência do material. O que faz algum desgaste ali não é isso, é a movimentação, porque o que você tem numa válvula de esfera? Uma coisa muito simples, mas que às vezes a gente não dá valor, mas ele tem lá um mecanismo que o que faz vedar a válvula é você ter um eixo que eu consiga manter a esfera tensionada. Então, o eixo, eu tenho que trabalhar para que o conjunto de interno ajude o eixo a não mexer. Então, o segredo não é só você fazer um bom eixo, mas fazer um sistema que eu mantenha o eixo mantendo a esfera tensionada. O que acontece na prática é que, muitas vezes, você tem um desgaste prematuro da vedação do eixo e ele faz a válvula trabalhar. Então, se ele faz a válvula trabalhar, o primeiro lugar que vai acontecer é aparecer alguma brechinha para o vapor entrar. Porque quando a gente fala de vapor, nós estamos falando de um produto que ele é erosivo, temperatura e alta velocidade. Então, ele pegou uma brechinha, ele vai fazer o que todo mundo chama no mercado de forma comum, como faz o caminho de rato. Quando ele faz isso, nunca mais. Aí, quando você abre a válvula, você vê a sede desgastada. Mas a causa não foi ali. A causa foi que alguém causou aquilo por essa circunstância no vapor. Então, o vapor ele é único, ele é diferente. Quando a gente fala o elemento primário válvula de esfera, em outras aplicações, não tem nada a ver. Outras condições que não tem, aqui tem no vapor. Mas o principal dele é esse. Só que muitas vezes a gente não trata isso com a devida cuidado,
porque não são todas as aplicações. Então, eu tenho algumas aplicações no vapor que muitas vezes eu mantendo a válvula aberta não gera muito problema, a não ser perda de energia. Já é um problema grande, mas não causa. Agora, eu tenho outros pontos que eu posso causar outro tipo de problema. Problema de segurança, então pode queimar alguém, eu posso ter uma parada, eu posso queimar meu produto, porque se vai direto e falha aquela válvula vazando, quando não devia, vai acontecer. Então, tenho a maioria dos pontos, eu deveria tratar esse bloqueio não como uma válvula de esfera, eu deveria tratar ele como equipamento. Então, quando eu vou tratar ele como equipamento, aí é diferente, eu não troco a válvula, eu não troco, não posso considerar isso. Não posso considerar que trocando a válvula eu resolvi e acabou. Não, vou ter uma parada. Eu tenho que ter alguma coisa confiável. Nós temos uma fábrica dedicada para esse tipo de equipamento há mais de 60 anos. Então, nós estudamos muito e eu pessoalmente já testei várias e várias vezes isso. E a gente vê o comportamento, nós desenvolvemos, que eu costumo falar que a nossa válvula de esfera, eu não trato ela como uma válvula de esfera, eu trato como um equipamento. Por isso que a gente dá o respeito a ela e faz manutenção dessa válvula. Essa válvula é para durar a vida toda. Nós temos aqui, até às vezes a gente olha aqui, porque a maioria das vezes, algumas válvulas que vêm para a gente cotar peça de reposição, já está fora de linha. Então, a válvula ela é para funcionar com 100 mil ciclos, abertura e fechamento, sem deslocar o eixo e sem causar esse abertura na dilatação aqui, que foi colocada a dilatação no uniforme, que é a causa que faz isso, que é a movimentação do eixo. Então, todos os internos nossos, o sistema de fixação, ele protege que o eixo fique tensionando a válvula o tempo inteiro. Então, esse é o conceito técnico. O conceito técnico para tratar esse daí como equipamento. Então, a gente tem, hoje, condições, por exemplo, a gente sempre fala que todos nós aí já ouvimos falar de indústria 4.0 e as pessoas pensam nisso como se fosse robô. Mas, na verdade, a indústria 4.0 para nós da indústria que a gente acompanha no dia a dia hoje é o quê? Colocar atuador em cima de válvula. Substituir a mão humana por alguma coisa que eu vou colocar uma ciência dentro dele para ele fazer isso sem expor a pessoa, muitas vezes, a uma condição de altura, uma condição de segurança, uma condição de não saber deixar ela semi-aberta, por exemplo. Então, nós temos dentro da nossa... Vou mostrar aqui para depois falar sobre isso. Então, pensando nisso, é que a gente hoje desenvolveu um sistema de monitoramento de vida útil. Na verdade, a gente não está... O que é isso? Ele é feito a partir de um monitor de posição indutivo, que vai comunicar com qualquer protocolo que você tenha na sua indústria, qualquer um deles, claro, aí específico, cada um a gente pode especificar um, mas ele tem a capacidade de, na base dele, fazer tudo isso, mas o que é mais importante, ele vai monitorar a vida útil do equipamento, porque muitas vezes eu faço assim, eu tenho uma válvula lá, vamos pegar um ponto crítico, que eu abro e fecho essa válvula lá 4 vezes por minuto. Não adianta eu falar assim, eu te dou 1 ano de garantia. Muitas vezes você vai fazer uma ciclagem tão alta dessa válvula, porque comparando, por exemplo, nós temos 2 linhas de válvulas aqui de bloqueio para vender. Uma que eu uso em condições gerais, ar comprimido, água, tudo. Se eu colocar essa válvula, que é a válvula comum de mercado, essa vai durar 1.500, 2.000 ciclos. Não tem jeito, é a vida útil dela. Por quê? Desgasta o eixo, trabalha o eixo, abriu, vapor chega, abriu um caminhozinho de rato, perdeu a válvula, nunca mais se fecha. E isso não acontece nas aplicações de água e ar e outros fluidos. Acontece especificamente em vapor. Então, estou aplicando uma válvula que é muito boa, mas para baixa ciclagem de vapor. Nilson, mas eu abro essa válvula 1 vez por dia. Pô, vai demorar um tempão, entendeu? Se eu abro ela 1 vez por dia, vai abrir 365 no ano, com 1.500 ciclos, vai durar lá um tempão. Não é o caso, mas o outro caso específico é esse.
É uma válvula para baixa ciclagem. A nossa válvula vai fazer o quê? Vai fazer você acompanhar através de número de ciclo, fazer manutenções preventivas, protegendo o seu equipamento, mas principalmente protegendo o seu colaborador na segurança, protegendo paradas que eu não podia fazer, protegendo perder bateladas de produtos meus de vez em quando. Então, nesse ponto, eu tenho que tratar isso aqui não como um bloqueio, tenho que tratar como uma válvula de controle on-off. É diferente. Eu não vou ali, eu coloquei uma inteligência nela e ali ela vai me proteger de alguma coisa que pode causar alguma perda para mim, ou de saúde ou de dinheiro mesmo. Então nesse ponto aqui, assim, ó, o conceito do Smart Monitor, que é o nome desse equipamento, ele vai fazer desde um ponto, vamos pegar um ponto crítico, que é a descarga de fundo de caldeira. É um dos pontos mais críticos que a gente tem. Muitas vezes a maioria, igual nós, usamos uma válvula monobloco, ou seja, não tem o vazamento externo, mas o vazamento interno está acontecendo. E ali você tem perdas e tem problema de segurança. Então, os dois ao mesmo tempo. Então, na aplicação dessa aqui, nesse caso específico, o que esse equipamento ele pode ter de opção para você escolher? Ele pode contar os ciclos para você fazer o monitoramento da vida útil, ele pode dar um alarme, você pode ligar um PTC depois da válvula, e a válvula o equipamento vai avisar para você que a temperatura do outro lado está maior e vai dizer que está vazando. Ele faz a temporização, por exemplo, eu quero abrir de 1 em 1 hora e quero deixar 5 segundos. Você faz essa temporização dele mesmo. Você tem um sistema de feedback de monitoramento de posição, se ele está aberto ou fechado. E isso tudo num equipamento só, onde você faz o que eu acho que é mais importante, e uma das coisas que a NR13, nessa nova configuração, traz, que é você ter redundância de segurança na casa de caldeira. Não especificamente ela trata esse caso, mas aqui você teria isso. Por quê? No local, independente que você tenha lá um painel ou qualquer coisa lá controlando isso, lá numa sala, lá no ponto você vai ter o controle da situação da válvula. E você pode controlar. O que eu quero saber? Se ela está aberta ou fechada, eu coloco lá. Se ela está com quantos ciclos eu vejo lá. Eu vejo a gestão no ponto crítico, que um dos pontos críticos que eu coloco em vapor é a descarga de fundo da caldeira. Não é vapor, eu sei tudo, mas está dentro do ciclo nosso de vapor. Então, basicamente, o conceito que a Sparax-Arco lança aqui é você tratar o bloqueio como um equipamento, não simplesmente você tratar o bloqueio como uma coisa que eu descarto, que eu troco, que eu não calculo alguns custos, né? Porque o primeiro custo que todo mundo calcula é checar, o custo de aquisição. Mas em vapor, o maior custo não é o custo de aquisição, é o custo de utilização. Então, o custo de utilização, a utilização mal feita no vapor, ela traz um custo muito mais alto do que o custo de aquisição. Lógico que eu não sou nem maluco de falar, não, troca todas as suas válvulas aí, bota Smart Monitor em tudo. Não é isso, é você avaliar o seu sistema, onde você está perdendo, onde você tem risco de segurança, onde você tem risco de parada, onde você está pondo o seu custo da manutenção muito alto. Aqui temos uma solução espetacular para isso. Então, agradeço aí o espaço que foi me dado aí. Vou pedir 2 desculpas aqui. Uma primeira é que eu acho que o tempo é muito curto e a outra é que realmente eu acho que a gente pode fazer uma melhor, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida maior, me coloco totalmente à disposição aí para você fazer um contato direto comigo. Acho que no final aqui, talvez o Marcos passe aqui meu e-mail, meu telefone. Terei enorme prazer em ajudar no que você faz. É um assunto que eu me apaixono mesmo. Sou muito focado nessa solução. E certeza absoluta que temos aqui enormes oportunidades para você
gerar ganhos para você dentro do seu trabalho, porque é uma das principais dores que eu levanto há anos sobre isso. E eu falei demais, vou devolver aqui para o Marcos Rodrigues, que ele vai assumir aqui de volta. Muito obrigado, José Nilson Sobrinho. Como falei com todos, como eu mencionei com todos, o José Nilson já atua com esse assunto há bastante tempo e, logicamente, voltando aqui para a nossa situação de sistema de vapor, está dentro do contexto, tudo que o Nilson mencionou, está dentro desse contexto do plano de manutenção. Vocês se lembram que a gente falou isso na sexta-feira? Quem esteve com a gente no webinar da sexta-feira, a questão da norma regulamentadora número 13, o item 13.6.2.2, chama atenção com o plano de manutenção. Aqui eu tirei essas informações exatamente da NR13 comentada, isso é com uma sugestão nossa, do Marcos Rodrigues. A questão de inspeção do líquido penetrante conjunta de dilatação, a parte de junta de dilatação é realmente a parte de golpe, um dos primeiros itens a romper na tubulação, é exatamente a junta de dilatação. Inspeção dos purgadores, a Sparexarco realiza a inspeção, nós temos contratos, toda a nossa equipe executa essas inspeções. Nós temos aí muitos profissionais olhando, verificando as instalações, verificando os purgadores. E a proposta é estender isso para válvulas de controle, válvulas redutoras de pressão, válvulas de segurança. Como mencionei na sexta-feira, não sei se ficou claro para todo mundo, as válvulas de segurança das tubulações não estão na NR13 com uma definição de prazo de calibração e inspeção. Então, é importante dar uma atenção a esses itens também, bem como as válvulas de bloqueio, como a gente mencionou, globo, gaveta, esfera, como o próprio Nilson mencionou, principalmente as de alta ciclagem, né? Perceba que uma coisa é uma válvula, como o Nilson mencionou, acionada uma vez na semana, 10, 20 vezes no ano, e aquela válvula é acionada 5 vezes por minuto, que vai dar milhares de acionamentos no ano com aquele problema que você vai ter que ir lá trocar a válvula de esfera repetidas vezes. Medição de espessura das curvas. Ah, mas quais curvas que eu tenho que medir a espessura? Ué, depende do seu sistema, depende dos seus problemas. Tem vazamento? Tem rompimento? Tem trinca? Termografia para verificar pontos frios, pontos quentes, o isolamento térmico. Por definição, ponto frio é aquele ponto que marca a menor temperatura, ou seja, tem alagamento, molhou, houve contaminação, a chuva penetrou, umidade. E pontos quentes, a parte interna, por exemplo, você está vendo lá o alumínio, você está vendo aquela chapa calandrada por fora, pode ser uma chapa galvanizada, pode ser um alumínio, pode ser corrugado, pode ser liso, pode ser uma chapa de aço inox, mas a temperatura externa está no alto, você não mediu, na hora que você vê uma termografia, você vê que aquilo lá está alta a temperatura. De repente, a parte interna está com problema, são chamados pontos quentes. Então, é uma recomendação de inspeção, né? Termografia é algo que a gente já usa bastante em purgadores. Toda empresa já usa muito em sistemas elétricos, motores, painéis elétricos, e usar em sistema de vapor é realmente muito interessante. Lembrando que todo histórico, golpes, rompimentos, trincas, tubulação fora de apoio, tudo isso é indício de golpe de ariete e falta de padrão, né? Eu queria dar uma perguntada aqui. O Rashid pode nos verificar a questão de perguntas, porque já são 11h43. Alguma pergunta aí? Ou a gente já vai para o encerramento quase? Rashid, você me ouve? Te ouço sim. Espero que todo mundo esteja me ouvindo. A gente tem algumas perguntas aqui. Se você já vai partir para as perguntas agora? Como é que você... Vamos fazer uma rodada de perguntas aí, porque de repente alguns assuntos que eu já mencionei, a gente já volta aqui, aí você poderia nos colocar aí alguns pontos mais perguntados, por favor. Tá, maravilha. Então, vou começar com a primeira pergunta, em relação a purgador. Para os finais de linha, como que deve ser feita a instalação dos purgadores?
A parte de final de linha é muito importante que tenha uma bota coletora também, essencial. Nos sinais de linha, a diferença é exatamente a parte de cima, que como se fizesse uma bota coletora para cima, também no final, como se fosse um T, vamos falar assim, em que você teria a questão da eliminação de ar na parte superior. Seria basicamente a diferença, né, dos finais de linha. E atenção, porque de repente no final de linha, mesmo com o purgador, mesmo com a instalação correta, nós tivemos discutindo internamente aqui, coincidentemente nas últimas 3 semanas, aparecendo 2 ou 3 casos de acúmulo de água no final de linha, e é uma discussão para, inclusive, verificar qual é o purgador, verificar o que está ocorrendo. Então, final de linha é importante realmente dar uma atenção especial. Mais alguma, Rachid? Na questão da parada de planta, quando existe o hidrojateamento, quais seriam as consequências dos resíduos na bota? O que acontece muito é não só hidrojateamento, mas qualquer contaminação, quer seja de projeto, quer seja de empresas que têm injeção direta, ou seja, aquela empresa que tenha banhos, dos mais diversos produtos em que você tem injeção direta de vapor no produto. Então, perceba, toda parada de sistema, esse vapor condensa. E muitas vezes as instalações não têm, ou nós mesmos da Sparaxarco não alertamos, que esses pontos devam ter os chamados quebra-vácuo. São pequenos componentes que quebram o vácuo e evitam, nessa hora da paralisação, que o sistema de vapor sugue, porque toda condensação, esse vapor vai voltar-se à água, todo ele, e obviamente vai entrar ar na tubulação e vai sugar esse produto para dentro das tubulações. Então, abrir o purgador, tem algum produto, analisa o que é para saber a origem da contaminação, para você detectar a causa raiz da contaminação e lá verificar e tentar, ou coloca a válvula de retenção ou coloca quebra-vácuo para evitar os problemas de contaminação. Mais alguma, Rachid? As válvulas de esfera inox, elas servem para ser utilizadas em linhas de vapor saturado também? Tem muitas válvulas de esfera, como o próprio Nilson mencionou, muitas válvulas de esfera, que são de inox microfundido, excelentes válvulas, mas que no vapor não ultrapassam a 2.000 ciclos, vazamento externo e vazamento interno. Por quê? Por conta do projeto da válvula. Não é só a vedação, é como a esfera fica condicionada, a vedação do eixo, é como que o sistema da válvula é próprio para o vapor, permite que a esfera se movimente, como o próprio Nilson comentou. Então, a válvula ela é de aço inox microfundido, uma válvula que comparativamente é uma válvula como mostrada aqui, é igual, porém que uma vaza antes de 2.000 ciclos. A outra, ela pode vazar, se vazar, depois de 100.000 ciclos. Há uma diferença muito grande. E a diferença não é na parte externa e no material da válvula. É muito mais do que isso. É um equipamento concebido, projetado, fabricado e testado para vapor. É diferente. Então, isso é que faz a diferença daquela válvula que se instala lá no local, seja qualquer local. E como o Nilson mencionou muito bem, quanto mais você precisar acionar essa válvula com atuador pneumático ou acionar manualmente, mais você pode ter problema. Aí, não é só o preço da válvula, é o preço da troca, é o preço do vazamento, é o preço do problema do processo. E se contaminou? E se atrapalhou o processo? Qual o custo disso? Então, aí é como a gente está mencionando, muitas vezes o vazamento dessa válvula é o que custa menos. O problema maior é queimar alguém, o problema maior é perda de produto, perda de tempo de processo. Por quê? Porque uma válvula simplesmente vazou. Mais alguma, Rachid? Quando a gente fala de vedação, a gente utiliza uma válvula de esfera. Qual que seria o ponto positivo e negativo da gente utilizar uma válvula globo de dupla vedação? Qual que seria a recomendação? Válvulas globo são utilizadas quando se necessita modulação de fluxo. Por que toda caldeira deve
e, na verdade, nenhum fabricante de caldeira instala outra válvula que não seja a válvula Globo. Porque a abertura deve ser o mais gradual possível. Por isso que se tem toda válvula de saída de caldeira tem que ser válvula Globo. Ah, mas eu não posso colocar uma válvula de esfera? Não. Não posso colocar uma válvula gaveta? Não. Por quê? Porque não são válvulas adequadas a vapor e a você ter uma graduação da abertura, uma abertura gradativa. Válvulas de esfera são válvulas de esfera para abrir 100%, fechar 100%. São válvulas que, você tem uma válvula de esfera numa saída ou na caldeira, já provocou acidentes graves. Já teve casos no passado de, inadvertidamente, uma empresa que não possui caldeira, a válvula deu problema, foi lá e substituiu por uma válvula de esfera que foi aberta de uma hora para outra. É assim, abriu a válvula em 2 segundos. O que aconteceu? A tubulação na saída da caldeira explodiu. O barrilete foi arremessado 20 metros. Então, isso não se pode ter essa possibilidade. Estou falando do caso típico de aplicação específica da saída de caldeira com uma aplicação crítica. Ou seja, não se pode ter outra válvula, por conta exatamente de você ter vapor pressurizado de um lado, e na hora que você abre essa válvula, esse vapor vai pegar uma tubulação à temperatura ambiente e todo o vapor vai praticamente virar água. E aí você tem o quê? Uma bomba. É vapor empurrando metros de tubulação lotados de água naquela velocidade que eu mencionei. Por isso que explode. Explode, arrebenta, abre a tubulação. Então, essa que é a situação. Válvulas de esfera. 100% aberta ou 100% fechada. Atuadores pneumáticos, para isso. Válvulas Globo. Todo local que se necessita de você abrir de forma lenta e gradual. Coletores, barriletes, válvula de saída de caldeira e várias aplicações. Mais alguma, Rachid? Marcão, se você puder explicar para a gente rapidamente como é que é o funcionamento de uma bomba de drenagem de condensado e também como é que você calcula o tempo da drenagem numa linha de vapor. Na verdade, essa parte de toda a parte de condensado, nós vamos abordar isso no webinário agora de maio, tá? Então, nós vamos detalhar bastante a parte de toda essa parte de condensado. E a segunda pergunta, por favor, você mencionou, é a parte das distâncias entre as drenagens, é isso? Não, na verdade seria em relação ao tempo da drenagem nas linhas de vapor. Como é que você calcula esse tempo de drenagem? O tempo da drenagem está em função da quantidade de condensado formado. A quantidade de condensado formado depende do vento, por exemplo, uma tubulação externa, depende do vento, da chuva, do sol, da temperatura ambiente. Ou seja, eu já testei purgadores durante anos, nas mais diversas aplicações, nas mais diversas pressões. Com certeza, mais de 500 empresas acompanhando tempos de abertura e fechamento de purgadores. E confesso para vocês que um purgador drenando uma tubulação, ele varia a operação dele, o tempo de abertura e o intervalo de abertura. Com termografia, é fácil você ver. Você hoje, com termografia, antes dos purgadores, você detecta exatamente formação de condensado. E você vê que a formação de condensado, ela não é proporcional ao tempo, você tem muitos fatores que influenciam. Por isso que é necessário purgadores, porque isso muda muito. Então, o purgador pode ficar fechado 5 minutos ou pode ficar fechado 15 segundos. O mesmo purgador. Então, não é simples. Isso aí, eu tive alguns casos, né, toda a minha vida profissional, são mais de 35 anos visitando instalações de vapor, em que algumas empresas, alguns profissionais, delimitaram tempos de abertura dos purgadores em intervalo. Olha, isso muda muito, muito.
Eu tive que tomar muita chuva, eu tive que realmente andar muito, transpirar bastante, para demonstrar que a abertura dos purgadores, bem como a formação de condensação nas tubulações, variam de forma extremamente acentuada e que não se deve delimitar um tempo de abertura de purgadores de formação de condensado. Por isso que se recomenda colocar válvulas, botas coletoras a cada 30, 40 metros, nos pontos baixos onde acumula água, antes de válvulas de controle, antes de válvulas redutoras de pressão, que é exatamente o nosso próximo assunto, que é a parte separadora de umidade. O que é um separador de umidade? O separador de umidade é exatamente um sistema, um equipamento que vai coletar não só a água condensada, mas a umidade contida tanto no vapor como no ar comprimido. O nosso assunto aqui é vapor, então esses separadores de umidade são itens hoje muito mais aceitos no mercado. Isso foi de muita insistência. Vocês não podem imaginar o que havia quando uma empresa, há 30 anos atrás, queria adquirir uma válvula redutora de pressão da Sparexarco. Ela queria só a válvula. E foi uma luta. Hoje, o mercado entende, se não tiver separador de umidade antes de uma redutora de pressão para vapor saturado, esqueça. Tem casos que a válvula dá problema a cada 3 dias. É impraticável. Nós temos válvulas redutoras de pressão instaladas, como eu estou mostrando aqui, com separador de umidade, com drenagem, com filtro inclinado, com reduções excêntricas, ou seja, com uma instalação padrão, manômetros com tubo sifão antes e depois, válvulas instaladas há mais de 25 anos. Em operação, algumas delas nunca abertas. Então, é por isso que nós comentamos com vocês. Se houver uma drenagem, se tiver um separador de umidade antes de uma válvula em vapor saturado, é uma situação. Não tem, você tem problema. E são problemas realmente terríveis. Então, perguntas finais, que o nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Rachid, por gentileza. Marcão, qual que é o tipo de manutenção que deve ser feita no separador de umidade? O separador de umidade tem que ser verificado com relação à inspeção de termografia, para se verificar qualquer problema de entupimento na saída e, obviamente, se houver qualquer problema, por exemplo, na válvula, uma válvula redutora de pressão, uma válvula de controle, um filtro com a tela danificada, são sintomas de que está passando umidade, está passando água. É sinal de que muitas vezes o separador de umidade está com qualquer tipo de problema. Então, respondendo, termografia é uma forma. Segunda forma é, logicamente, verificar o que está na frente, né? Você veja que esse modelo aqui tem a possibilidade de você tirar essa parte superior, mas nós temos vários separadores que são separadores fundidos, como está mostrando aqui, esse horizontal aqui, por exemplo, até de 8 polegadas hoje, né? Então são separadores que a gente realmente, para tirar da tubulação para inspecionar, realmente só quando haja alguma anormalidade. Esse aqui são separadores de aço carbono, usados para 300 libras, usado normalmente acima de 14, 15 bar na prática, porque é na prática o que a gente utiliza esses separadores fundidos, por ser de ferro fundido, e atendem muito bem a maior parte das aplicações de vapor saturado, né? Mais alguma, Rachid? Por que precisa ser isolado o separador? O separador é interessante isolar, que é exatamente um dos componentes do sistema de vapor que tem maior área de contato com o ambiente. E por isso você tem um consumo de vapor. E nós estamos discutindo aqui, nós estamos avaliando, mas uma das questões é exatamente você ter isolamentos específicos para os equipamentos Sparexarcos. E o primeiro equipamento que tem mais área de contato é o separador de umidade. Então, não só uma boa providência com relação à segurança para evitar qualquer queimadura de alguém esbarrar. Muitos separadores desses estão a 1 metro do piso, 1,5 metro do piso, que dá a possibilidade de alguém ter contato com isso. Então, devido a essa questão de segurança e devido à questão de condensação nele também.
estamos estudando isso, verificando a condensação, verificando o payback no aspecto não só no que tange a condensação, né, o que ele condensa mais, né, tal qual uma tubulação sem isolamento, né, e para, logicamente, viabilizar essa questão que nós estamos chamando aqui inicialmente de jaquetas de isolamento flexível para se instalar em componentes, em produtos da Sparaxar, né? Então, estamos estudando purgadores de boia, estamos estudando separadores de umidade, válvulas também, válvulas de controle, válvulas redutoras, que são itens que têm mais contato, e, logicamente, quanto maior o diâmetro desses componentes, maior essa área de contato e, obviamente, nós temos maior condensação, né? E faz mais sentido, obviamente, se pensar no isolamento. Mais algumas? Uma última pergunta para a gente finalizar aí em cima do tempo o separador de umidade ele deve ser inspecionado conforme NR13? O separador, boa pergunta. O separador de umidade normalmente tem diâmetros menores que 150 milímetros. Não sei se todo mundo lembra, mas tem um item, tem uma linha do item 13.2.2, que eu confesso que estou em dúvida se é a I ou a J, mas tem uma linha que menciona lá que vaso de pressão, né, e esses equipamentos podem até ser fabricados conforme base de pressão, mas se eles tiverem diâmetro menor que 150 milímetros, exatamente pelo vapor ser um fluido classe C, o equipamento, mesmo sendo vaso de pressão projetado e construído conforme a AS 1008, ele está não enquadrado na NR13. Agora, o separador de umidade, por exemplo, os fundidos não, porque o código de projeto não é AS 1008, né? O código de projeto dele não se enquadra a código de projeto de vaso de pressão. Mas os de chapa, esses de chapa, quando o diâmetro, esse diâmetro aqui, não o diâmetro da tubulação, da conexão, mas o diâmetro do separador, né, o diâmetro dele, for acima de 150 milímetros, ele realmente, normalmente, e se for concebido e fabricado conforme a AS 1008, aí sim é enquadrado conforme na NR13. Sendo assim, necessita de manômetro, necessita de manômetro, no sistema que inclui, já tem o manômetro normalmente, depois dele, né? Isso existe, e a válvula de segurança também. A maior parte das aplicações tem a válvula de segurança também, ok? Mas há casos que eu já fui consultado, já vi, e que a gente realmente é interessante recomendar para esses grandes separadores de umidade de chapa, ter o manômetro específico, a sua válvula de segurança específica também. Nós agradecemos muito a participação de todos. Iremos disponibilizar. Agora eu queria que o Rashid comentasse aí, porque nós queremos, inclusive, adequar a regra do jogo, nós queremos, inclusive, pedir e solicitar para vocês aí a questão da emissão do certificado e a questão do envio para vocês, não só da apresentação do certificado, mas com o retorno das informações de vocês. O Rashid, você podia me ajudar nesse ponto? Certo. Pessoal, quem puder, então, se você está interessado no certificado Sparaxar, corresponda à nossa pesquisa de satisfação. Assim que você fechar o webinário, vai aparecer a pesquisa de satisfação, 5 perguntas, é bem rápido, e você também tem a oportunidade de sugerir um tema para os próximos webinários. Então, é bem importante também para a gente poder desenvolver os cursos e os treinamentos, né? Marcão, muito obrigado por hoje, acho que mais um treinamento espetacular, e aí em maio a gente vai ter mais 3, semana que vem temos mais 2, depois na próxima temos o último webinário de maio, e com o retorno de vocês a gente vai estar programando mais webinários. Marcão, obrigado, e pessoal, um bom feriado aí, um bom final de semana. Eu agradeço muito a participação, o interesse, as perguntas, espero estar respondendo. Estamos aí, devo trabalhar no final de semana, tá, gente, para responder vocês. Se alguém não respondi ainda do último webinário, eu queria me desculpar aí, nós vamos trabalhar aí, acelerar as respostas do último webinário, da terça-feira, porque nós estamos aqui com uma série de questões aqui internas, emergências,
Nós estamos com sérias emergências aqui, exatamente para atendimento, não só na área hospitalar, não só na parte de fabricantes de medicamentos, fabricantes de alimentos, e realmente a equipe da Spirax Sarco tem trabalhado aí, vamos trabalhar no feriado, final de semana, nós estamos trabalhando arduamente aí, exatamente nas atividades que não podem parar aqui com a Covid-19. Eu queria mencionar que chamar a atenção e agradecer a diretoria e a presidência da Spirax Sarco, porque a Spirax Sarco fez parte de um conjunto de empresas, comprou e instalou equipamentos no hospital, isso está disponibilizado no LinkedIn, e eu acredito que foi uma atitude da Spirax Sarco, mas também a atitude de várias empresas, muitas empresas estão se engajando aí para, logicamente, contribuir com a área de saúde, com essa parte, toda essa parte de apoio à área de saúde, e nós aqui na Spirax Sarco estamos totalmente engajados e realmente dispostos a atender vocês nas emergências, independente da hora, do local, do lugar, a equipe Spirax Sarco se coloca à disposição. Então, muito obrigado e aguardamos vocês na próxima terça-feira com outro webinário. Muito obrigado, excelente feriado, grande